Nesse instante, Curitiba para ouvir o momento de maior audiência do rádio. Renato Gaúcho apresenta... Eu estou apaixonado por você. A música da minha vida. Quando eu cheguei do trabalho, me deparei com aquela cena. Meu marido com aquela mala de roupas na mão, dizendo que estava indo embora. Se bem que se eu disser que foi surpresa, estaria mentindo. Já fazia alguns dias que ele estava ameaçando. Embora eu achasse que, no fundo, fosse tudo da boca para fora. Que ele jamais fosse ter coragem de me largar. Até porque sempre foi extremamente dependente de mim, em tudo. O fato é que o nosso casamento já não ia bem há muito tempo. Não que a gente brigasse. Até porque a gente nem discutia muito. O maior problema, na verdade, era aquele desinteresse dele. Só que a gente, quando gosta da pessoa, eu acho que isso dói mais do que a briga, do que a ofensa, do que o grito. Às vezes o casal brigar direto, discutir, pode ser até bom. Até porque, depois da briga, tem geralmente o momento de fazer as pazes. O problema é que no nosso caso, nem brigar a gente brigava. O problema é que no nosso casamento nada estava funcionando. Havia um desinteresse da parte dele tão grande que chegava a me cortar o coração. Eu já tinha tentado de tudo. E não conseguia fazê-lo perceber que eu precisava de atenção, que eu precisava de carinho. Se bem que ele mesmo já tinha jogado na minha cara que já não gostava mais de mim como antes. Mesmo assim, eu não imaginei que ele fosse me deixar. Até porque, aqui em casa, ele tinha uma vida de rei. Com as despesas, por exemplo, ele nem se preocupava, já que eu praticamente bancava tudo. Por isso, fiquei surpresa quando ele falou que ia embora. Mais do que surpresa, fiquei inconformada. Cheguei a me humilhar. Gilmar, não vai embora. Fica, vamos conversar. Não faz isso comigo. Olha, eu faço o que você quiser, mas pelo amor de Deus, fique. A gente pode tentar se acertar. Não adiantou. Fiz o possível para fazê-lo mudar de ideia, só que não teve jeito. Ele estava decidido. Ele ainda jurou que não havia outra mulher, que só estava saindo de casa porque o nosso casamento não estava mais funcionando. Que precisava de um tempo para pensar, quem sabe, dali a 2 semanas, 1 mês, ele voltasse. Não sei se ele falou aquilo para me consolar ou se realmente era verdade. Só sei que ele saiu por aquela porta e eu fiquei sozinha, chorando as minhas mágoas. Nosso relacionamento, na verdade, tinha um agravante. Embora muitas pessoas até achem que isso não é problema. A diferença de idade. O Gilmar só tinha 26 anos, enquanto eu já estava com 38. No começo, até por esse motivo, muita gente foi contra. Amigas minhas, por exemplo, me alertaram. Até parentes. Uma prima minha chegou a dizer que eu ia me arrepender, porque ele era muito imaturo para mim. Que eu devia pensar melhor antes de me envolver com um rapaz 12 anos mais jovem. Muita gente falou, muita gente. O problema é que eu gostava dele. E quando está apaixonada, a gente só pensa no agora, em viver de qualquer maneira e qualquer custo aquela paixão. Ah, mas é que amanhã pode dar. Mas amanhã que se dane. A gente quer ser feliz naquele momento. Na verdade, eu estava tão apaixonada que em menos de 1 mês de namoro, já o tinha convidado para vir morar comigo na minha casa. Pena que não durou muito. 1 ano e 2 meses, não mais do que isso. Mais do que triste, mais do que deprimida, eu me senti desorientada depois que ele partiu. Não era só a tristeza, não era só a solidão, não era só a dor de ter perdido um grande amor, mas era também a falta da convivência,
da companhia dele. Embora, como eu já falei, nos últimos tempos, a nossa convivência nem fosse lá grande coisa. Mas pelo menos ele estava ali. Naqueles últimos dias, naquelas últimas semanas, o Gilmar tinha se tornado a minha referência em praticamente tudo. Eu fiquei sem saber o que fazer da minha vida sem ele ali por perto. Só que, para minha surpresa, eis que 2 semanas depois, não mais do que isso, ele bateu à minha porta. Olha, eu fiquei tão confusa quando vi ali diante de mim, porque sinceramente não esperava. Gilmar? Então, Francisca, tudo bem? Ele falou aquilo, depois comentou, antes que eu respondesse o cumprimento. Nossa, que cheirinho bom. Tá fazendo comida? Ainda meio que anestesiada pela surpresa, respondi que sim. E ele então comentou: você sabe que eu estava com uma saudade desse cheirinho de comida? Será que eu podia entrar um pouquinho? Olha, foi a coisa mais estranha e mais inesperada que já me aconteceu. Porque quando eu cheguei aquele dia, com ele de mala pronta, dizendo que ia embora, quando eu supliquei que ele não fosse, quando eu pedi que ele ficasse, que ele pensasse melhor, e ele mesmo assim não quis capitular, disse que estava decidido, eu sinceramente entrei em desespero. Pensei que realmente ele nunca mais fosse voltar. E qual não foi minha surpresa que não mais do que 2 semanas depois, ele bate à minha porta, dizendo que estava com saudade do cheirinho da minha comida. E o mais estranho de tudo é que ele chegou e foi entrando como se nada tivesse acontecido. Sim, porque ele agiu como se, sei lá, tivesse ido no bar comprar cigarro e estivesse voltando. Nem parecia que há alguns dias ele tinha me deixado chorando, suplicando que ele não fosse embora, me sentindo humilhada. Se comportou como se não tivesse me abandonado, como se tivesse simplesmente feito uma viagem de 2 semanas e tivesse acabado de voltar. Aquilo realmente me pegou de surpresa. Eu não esperava. Desejava, queria muito, mas com toda certeza não esperava. Fiquei tão emocionada por vê-lo ali de novo na minha casa que eu não soube nem o que falar. Ele entrou e foi direto para a cozinha. Pegou um prato, se serviu, se sentou à mesa e começou a comer. Coisa mais estranha do mundo. Estranha e gostosa, claro. Era o que eu mais queria na vida. Só que, repito, queria, mas não esperava. Quando que eu ia imaginar que depois de sair de casa, do jeito que ele saiu, decidido, mesmo eu chorando, mesmo eu pedindo, mesmo eu suplicando, que daria 2 semanas, ele estaria de volta e entraria na minha casa como se nada tivesse acontecido. Foi lá na cozinha, pegou um prato, se serviu, comeu. Depois do jantar, ficamos ali conversando como se, repito, nada tivesse acontecido. Foi quando ele se aproximou de mim e, para minha surpresa e para minha emoção, eu que já estava surpresa pelo simples fato de ele ter voltado para casa, não sabia eu ainda se era para ficar ou se não, mas eu que já estava espantada, porque não esperava que ele voltasse, muito menos em tão pouco tempo, fiquei ainda mais aturdida e mais emocionada quando, depois do jantar, a gente ali conversando, ele foi se aproximando e falou aquilo, olhando nos meus olhos. Senti muito a tua falta, sabia? É? Eu também. Não ofereci nenhuma resistência. Até porque aquele beijo era tudo que eu mais queria na vida. E o que começou ali no sofá
só foi acabar lá no quarto, em cima da minha cama. Eu me beliscava, porque eu não estava acreditando. Eu pensava, mas será que ele voltou? Será que não é sonho? Depois do amor, eu não sabia se ria ou se chorava. Estava tomada por uma euforia, uma emoção tão grande, que mais parecia uma criança que acaba de receber um presente. Na minha cabeça, estava mais do que claro. Ele tinha se arrependido. Ele tinha pensado melhor e chegado à conclusão de que eu era a mulher da vida dele. O problema é que, contrariando a minha esperança, e para o meu desengano, a certa altura, ele se levantou da cama e começou a se arrumar. Então, Francisca, eu acho que eu vou indo, viu? Tá ficando tarde. Tá indo? Mas como assim? Indo para onde? Eu pensei que você fosse... Ele nem me deixou terminar a frase. Simplesmente me deu um beijo na testa, se despediu e saiu apressado do quarto, me deixando ali naquela cama sem entender absolutamente nada. Meu Deus, eu pensando que ele tivesse voltado para ficar. Ou que pelo menos, sei lá, a gente fosse conversar. Ele mesmo falou que tinha sentido a minha falta. Saudade de casa, saudade da minha comida. Só que aí, nem bem a gente termina de fazer amor e ele se levanta da cama e começa a se vestir, dizendo que precisava ir embora. Mas ir embora para onde? Ir embora por quê? Eu fiquei muito confusa. Se bem que, ao mesmo tempo, feliz, esperançosa. Não perdi a esperança de que... com o tempo, a gente fosse conversar e ele realmente fosse voltar para ficar. No dia seguinte, ainda liguei para o celular dele e tentei entrar no assunto. Só que ele já foi me cortando. Francisca, calma, Francisca. Ainda não é hora para a gente falar disso. Esse assunto aí é um assunto meio delicado e eu estou precisando de um tempo para botar as minhas ideias em ordem, organizar a minha cabeça, você entende? Mas olha, pode ficar tranquila. Pode ficar tranquila que a gente ainda vai falar sobre isso, só que não agora. Fiquei frustrada. Claro que fiquei. Mas continuei esperançosa. Quem sabe fosse só questão de tempo mesmo. O fato é que, depois daquela primeira vez, ele começou a aparecer direto ali em casa. Às vezes me ligava, dizendo que estava indo para jantar. Outras vezes chegava de surpresa. O final do programa era sempre o mesmo, na cama. Não que eu não gostasse, pelo contrário. Claro que gostava, só que era sempre naquela base. A gente terminava de fazer amor e ele já dava um jeitinho de puxar o carro. Sem contar que evitava ao máximo conversar sobre quando ele voltaria em definitivo para casa. Um dia, me abrindo com a minha vizinha, ela me falou uma coisa que me deixou triste. Francisca, esse cara, ele está te levando no bico. Será que você ainda não se tocou? Mas será, Sueli? Como será, minha amiga? Tá mais do que na cara. Ele só te procura quando tá a fim de sexo. Aí se divertiu, lavou e vai embora. Eu não soube o que pensar. Não cheguei a uma conclusão. Fiquei confusa, pensativa. Mais do que isso, fiquei triste. E depois de pensar muito, acabei criando coragem e na primeira oportunidade comentei com ele. Assim, como quem não quer nada. Só para ver o que ele falava. Sabe o que a minha amiga falou esses dias? Que você só me procura quando quer transar comigo.
Ele primeiro ficou sério, depois riu. Sabe que não é uma má ideia? Já pensou? Nós dois amantes? Eu até prefiro. Pelo menos não existe essa coisa de compromisso, sabe? Cada um fica livre para fazer o que bem entender. Mas você acha que eu ia querer isso para mim, Gilmar? Aliás, já que a gente tocou no assunto, quando que você vai trazer as suas coisas de volta? Você falou que precisava de um tempo para pensar. Eu te dei esse tempo. Mas você não fala nada, não se decide. Ele não respondeu. Só me pediu para ter mais um pouco de paciência. E o fato é que ainda fomos levando nessa base por mais algum tempo, até que uma outra amiga veio me contar uma coisa que realmente me deixou muito decepcionada, mais triste do que eu já estava. Puxa, Francisca, você me desculpa, eu tenho que te falar uma coisa aí. Sabe o que é? Se eu não falar de uma vez, eu vou acabar. Eu vi o Gilmar, o teu namorado, num barzinho. Um barzinho? Mas com amigos, sozinhos? Não, Francisca. Não estava nem com amigos e nem sozinho. Estava com outra mulher. Você me desculpe, mas eu tinha que te falar. Eu fiquei tão mal por saber daquilo. Que ele estava com outra. Num barzinho. E eu achando que ele ia voltar para casa. E eu alimentando aquela esperança de que era só questão de tempo. E eu lá, naquela primeira vez, quando ele voltou, assim, sem avisar, imaginando que ele tinha pensado melhor e tinha chegado à conclusão de que eu era a pessoa certa para ele. De que ele não encontraria outra mulher que gostasse tanto dele como eu. E agora vem a minha amiga me contar aquilo. E o pior, era uma amiga na qual eu podia confiar de olhos fechados. Tinha total confiança nela. Se ela tinha falado, é porque era verdade mesmo. Ele com outra num bar. Eu fiquei muito mal, muito decepcionada, muito triste, muito deprimida. A gente, quando gosta muito da pessoa e se afasta por qualquer motivo, tem sempre aquela esperança de que a pessoa longe vai perceber a falta que a gente faz e vai voltar, vai. Naturalmente que lhe dei uma dura quando ele apareceu em casa de novo. Só que mais uma vez ele reagiu daquele jeito desinteressado. Você está vendo só? Por isso é que eu falei aquele dia que é melhor deixar do jeito que está, né, Francisco? Assim pelo menos ninguém fica cobrando nada de ninguém, né? Olha, eu fiquei tão fula da vida por ele tratar o nosso relacionamento daquele modo, como se para ele não tivesse importância nenhuma. Podia não ter para ele, só que para mim tinha e muita. Puxa vida, eu amava esse homem mais do que tudo na vida, e ele nem aí para o nosso amor. No fim, acabamos discutindo feio. Mais do que isso, no meio da briga, acabei expulsando ele de casa. E ainda falei que se fosse para ser daquele jeito, eu não queria mais. Que ele nunca mais me procurasse, me deixasse viver a minha vida em paz. E o pior é que, para o meu desespero, ele levou ao pé da letra e realmente não apareceu mais. Não apareceu e também não atendia o celular quando eu ligava. Só eu sei a minha agonia. 3 semanas depois, já não aguentando mais de saudades e percebendo que até por ser orgulhoso, ele não ia dar o braço a torcer, resolvi procurá-lo, lá no serviço dele. Quando me viu, já fechou a cara. O que você quer aqui, Francisca? Você não falou que não queria mais me ver na tua frente, nem pintado de ouro? Falei, Gilmar, mas pelo amor de Deus, não entenda, eu estava nervosa. Eu sei que eu exagerei, não queria ser estúpida com você, mas
será que dava para a gente conversar? Francisca, a gente não tem mais nada para conversar um com o outro. Você me desculpa, tá? Olha, melhor você ir embora, eu estou trabalhando. Olha, mulher apaixonada é fogo. Parece que não aprende mesmo. O homem faz a gente de gato e sapato e mesmo assim a gente não aprende. Estava mais do que claro que ele não queria mais nada comigo. Eu, no entanto, em vez de dar meia volta e ir embora, não, acabei me humilhando mais uma vez para ele e pior, na frente de outras pessoas que estavam ali perto. Olha, só faltou eu me postar de joelhos na sua frente. Nem assim ele se comoveu. Pelo contrário, parece que ficou irritado. Francisca, pelo amor de Deus, Francisca, para com isso. Parece criança. Homem não gosta de mulher que fica se rastejando, não, sabia? Gilmar, não fala assim. Você sabe que eu te amo, que eu sou capaz de fazer qualquer coisa para não te perder. Só que você já me perdeu, Francisca. Será que você não percebeu ainda? Eu não vou voltar para tua casa. Não insista. Mas você... Se você quiser, não precisa nem voltar, Gilmar. Eu aceito continuar do jeito que estava. Você não me propôs que a gente fosse só amante? Então, eu aceito. Eu faço qualquer coisa para não te perder. Francisca, escute o que eu vou te dizer. Escuta. Não. Agora sou eu que não quero. Acabou. Não estou mais afim. Só eu sei como me senti quando ele falou aquilo. Um lixo, um trapo humano. A mulher mais insignificante da face da terra. Se ainda me restava um pinguinho de amor próprio, ele tratou de acabar com tudo naquela hora. Olha só, eu sei a vergonha que eu passei, porque, repito, tinha gente perto. As pessoas, dava para perceber, estavam escutando e fingindo que não. A verdade é que não é fácil amar uma pessoa. Saber que essa pessoa é tudo na nossa vida. E no fim, se dar conta de que ela não está nem aí para a gente. Ele teve o sangue frio de dizer na minha cara que aquele meu gesto de amor era coisa de quem não se valorizava, de quem não tinha um pingo de orgulho de amor próprio. Pois eu seria capaz de me humilhar mais 1000 vezes por amor se fosse preciso. Talvez eu esteja errada, mas, na minha opinião, por amor tudo é válido. Mesmo que seja lamber o chão que a pessoa pisa. Pelo menos eu acho assim. Fiquei magoada demais, ressentida demais pelas coisas que você me falou, Gilmar. E principalmente pelo modo como você me tratou na frente daquelas pessoas. Você não precisava me humilhar daquele jeito. Nem o teu pior inimigo merecia ser tratado daquela forma. Você simplesmente me escorraçou. Como se eu tivesse uma doença contagiosa, e eu francamente não merecia. Não merecia, porque a única coisa que eu fiz nesse tempo todo que a gente se conhece foi te amar. Eu não entendo como você pôde me tratar daquele modo. Justo eu, que por você seria capaz de fazer qualquer loucura. Eu daria tudo que eu tenho se você me aceitasse de volta. Seria capaz de renunciar a toda a riqueza do mundo por tua causa. Mesmo que fosse para ser como você mesmo propôs um dia. Para ser tua amante. Para te servir quando você quisesse. Talvez você considere isso humilhação. Falta de amor próprio. Mas a isso eu dou outro nome. Para mim isso é amor. Amor que vem daqui, do fundo do peito, das entranhas da alma. E só quem amou de verdade nessa vida
é que pode entender o que eu estou falando. Teu problema, Gilmar, talvez seja justamente esse. Você nunca amou ninguém do jeito que eu te amo. Você nunca sofreu por ninguém do jeito que estou sofrendo por você. Mas lembre-se do que eu vou te dizer. Isso não é praga não, viu? Isso é uma coisa que você está precisando ouvir, porque é a mais pura verdade. A vida, às vezes, reserva surpresas para a gente. Ninguém está livre de se apaixonar, nem você. Você não é bruxo. Por isso, banque o durão enquanto pode. Porque quando se apaixonar de verdade por alguém, talvez aí você descubra o quanto amar é bom e o quanto dói. O quanto é gostoso. O quanto é maravilhoso. E também o quanto é capaz de acabar com a pose de um homem, mesmo que ele seja o homem mais orgulhoso do mundo.